Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Que nessa manhã a Tua presença encontre corações sedentos e famintos, meu Pai, por ela. Senhor, nós somos a Tua igreja, somos a Tua noiva. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa manhã para Te adorar, para, Senhor, exaltar o Teu nome, para ouvirmos a Tua voz e recebermos direções da Tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa manhã. Pai, nós não queremos sair daqui da maneira com que nós entramos, mas nós te pedimos, Senhor, conduza-nos, para que nós possamos sair daqui hoje, cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a Catiane ministrava o louvor, me veio ao meu coração, que não é a passagem base daquilo que nós vamos falar aqui, mas veio ao meu coração o livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, onde, quando Isaías tem ali a sua experiência com o Senhor, Isaías já era profeta há um bom tempo, mas existiu um momento na vida de Isaías, onde ele tem uma experiência. E após essa experiência, algumas coisas começam a ficar claras para Isaías. E principalmente no aspecto de quem ele era, e de qual era a missão dele, e o que ele deveria com a sua boca ser instrumento de Deus. E ele diz o seguinte: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E aí Isaías diz: e eu respondi: aqui estou, envia-me. Envia-me. Isaías, ele responde a um chamado. Isaías, ele deixa claro, diante daquela situação, diante do Senhor, quando ele ouve a voz do Senhor chamando e perguntando quem poderia ir diante daquele povo, não mais das mesmas maneiras de antes, mas numa nova postura e numa posição de profeta, realmente aquele que proclama, aquele que fala, aquele que dá direção. E Isaías responde: envia-me a mim. Algumas versões: eis-me aqui, envia-me a mim. E a minha oração nessa manhã é que eu e você, nós entendamos o nosso papel de embaixadores. E a gente saia daqui hoje declarando: Senhor, envia-me a mim. Nós vemos uma cultura onde as pessoas são embaixadoras de si mesmas. Eu sou embaixador de mim mesmo. Minhas verdades, minhas escolhas, minha vida. Só que nós somos a contracultura. E nós temos claro que nós não representamos a nós mesmos, nós representamos a alguém, um Senhor que é todo poderoso. Nós somos embaixadores de Cristo nesses dias. E o nosso papel como igreja é deixar claro para você isso ao seu coração, para que você entenda quem você é neste processo e nesse projeto eterno de Deus. Embora muitas vezes até mesmo as próprias igrejas fomentem isso. Você pode ter, você pode conquistar, você pode ir, você vai voar, você vai para o espaço, você vai ter, você vai comprar o carro, você vai prosperar, você vai... Vemos uma realidade onde a igreja tem alimentado isso nas pessoas. Aonde o papel da igreja é alimentar no seu coração de que você é um embaixador de Cristo. O embaixador representa alguém. Naquela nação, o embaixador, ele representa os interesses e fala em nome de outra nação. E nos mostra o que é valor para aquela nação. Por exemplo, se você quiser viajar para os Estados Unidos, você precisa ter, em primeiro lugar, um passaporte. Certo ou errado?
ir ao consulado americano e dentro do que é critério para você entrar nos Estados Unidos, eles vão te conceder um visto ou não. Ainda assim, presta atenção, com passaporte carimbado, você pode chegar na hora de entrar no país e não ser aceito. Você pode chegar na hora e não conseguir entrar. Por quê? Porque existem critérios. Nós representamos um reino que tem critérios e valores muito claros. E o Senhor nos chama a nós sermos embaixadores. Não falarmos em nosso próprio nome, mas em falarmos em nome do nosso rei. Aonde nós, como embaixadores, temos uma missão. Missão essa que não é opcional, mas é uma missão que é essencial. Daí surge o nome da série, Essencial e Necessária. Ela é essencial para que o mundo possa conhecer ao nosso Senhor. Porque a igreja, preste atenção, a igreja é o meio pelo qual Deus toca o mundo. E nós, como embaixadores, somos aqueles que carregam essa palavra. Se nós representamos Cristo em tudo que nós fazemos, certo ou errado? Nós precisamos saber exatamente o que Ele nos confiou. E aí, Paulo ele resume isso para mim e para você em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. Fica o meu convite a você abrir a sua Bíblia agora. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao verso 21. As mulheres estão cansadas ainda de ontem, mulheres? Está cansada, Ludmila? Você está acabada, irmã? Ficou sem voz. Não economizou para hoje? Tem que economizar para o culto quando é assim, irmãos, viu? Você dormiu cedo? 8 horas. E acordou que horas? 3 da manhã? Às 2 da manhã. O que adianta? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 até o verso 21. Vai nos dizer o seguinte: e tudo, achou aí sim ou não? E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, repita comigo, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Entendeu um pouquinho do contexto de Corinto? Eu coloquei aqui para vocês, eu vou ler para vocês. Isso aqui é o contexto da carta de Corinto, ok? 2 Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. Ele estava, olha só, ele estava sendo questionado por opositores em Corinto, que consideravam sua fraqueza, sofrimentos e estilo pastoral como sinais de desqualificação. Nesse cenário, Paulo insiste que sua autoridade vem de Deus e que sua missão não é baseada em status humanos, mas na cruz de Cristo. Olha só que, irmãos, os corintianos encardidos, né? Até naquela época eles eram encardidos, né? Vai, Corinthians.
A comunidade de Corinto era marcada por disputas internas, orgulho cultural, entre parênteses, influência da filosofia grega, a sua oratória e status social, fecha parênteses, e resistências à liderança de Paulo. Falar de reconciliação em uma igreja dividida era mais do que teologia. Para Paulo, era pastoralmente urgente. Esse era o contexto da carta toda do Coríntios, certo? Curiosidades da época. Reconciliação, olha só, presta atenção nessas curiosidades. Reconciliação no mundo greco-romano, esse termo era usado em tratados políticos ou relações diplomáticas. Aqui você começa a entender um pouquinho das linguagens que Paulo começa a usar. Sabe, Edmilson? Você começa a olhar, você começa a entender. Ah, por isso que ele falou isso, por isso que ele agiu assim. Olha só. Ou relações diplomáticas. Quando duas partes hostis se reconciliavam, após negociações, Paulo ressignifica. Paulo ressignifica. Aqui já é outro ponto, aqui não veio para baixo, aqui, tá? Não fomos nós que buscamos a paz com Deus, mas Ele mesmo tomou a iniciativa. Não foi você que tomou a iniciativa, foi Deus quem tomou a iniciativa de ter paz com você. Curiosidades, embaixadores. Nas cidades-estado romanas, um embaixador era um representante oficial enviado com autoridade de um reino ou imperador. Ele falava em nome do soberano, e sua palavra tinha o peso do governo que o enviou. Olha só agora, o que Paulo faz? Atento à cultura, presta atenção. Paulo estava atento à cultura quando ele vai falar com as igrejas. Ele não chegou lá com a sua erudição falando daquilo que era os valores. Não, ele chegou atento à cultura, e atento à cultura, ele conversa com aquele povo. E Paulo, olha só, Paulo usa essa imagem para mostrar que a igreja não inventa uma mensagem, mas transmite fielmente o apelo do rei. Outra curiosidade, oferta pelo pecado. Para judeus, a expressão lembrava os sacrifícios do templo. Aí você pode ver lá em Levíticos, né? Para gregos, a palavra pecado carregava a ideia de errar o alvo, que vem da palavra hamartia. Paulo une duas tradições. Olha só o que Paulo faz, atento à cultura e tendo a mensagem muito clara. Por isso que é importante nós termos a mensagem clara para nós. Paulo faz, cadê? Paulo une as duas tradições. Cristo é o Cordeiro, sem defeito, que carrega a nossa culpa. E esse texto que nós estamos lendo, qual é o fio condutor dele? Esse trecho é considerado, olha só, o coração da teologia paulina da reconciliação. Olha que profundo aqui. Deus é o autor, Cristo é o meio e a igreja é o porta-voz. Sabe, meus irmãos, esse texto que nós lemos, quando eu leio, eu gosto muito desse texto, eu acho que ele em si você consegue pregar durante muito tempo, é um texto profundo para estudo, inclusive. Mas quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar nele 5 movimentos que Paulo nos mostra quem nós somos como igreja e quem nós somos como discípulos. A gente precisa ter claro isso. Porque não é só ser embaixador, sabe, Cilinho? Não é só ser embaixador. Eu sou embaixador. E aí, embaixador? Beleza? Beleza. E aí? Estou aí, sou embaixador. Não é só ser, é agir como. E aí eu quero fazer uma leitura mais pausada com vocês. E aí diz o seguinte, o verso 18. Paulo começa falando o seguinte: e tudo isso vem da onde?
Ele começa falando, e tudo isso vem de Deus. Aí ele continua, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Mas, e tudo isso vem de Deus. Esse primeiro movimento, Paulo está nos mostrando que Deus é a fonte da reconciliação. Essa reconciliação, ela não começa da boa vontade do homem. Porque o homem um dia acordou, né, e depois de acordar em paz, falou, eu precisava reconciliar com Deus, porque minha vida não está... Não parte do homem, da boa vontade do homem, mas parte de iniciativa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, lembra quando Adão e Eva pecou? Quem buscou o homem ali? Quem buscou o homem? Deus. E desde então, Deus tem buscado o homem. O que Deus diz? Adão, onde estás? Isso nos mostra algo poderoso e profundo. Desde o início, Deus está interessado em restaurar o relacionamento quebrado do homem com Ele. Lembra do filho pródigo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos mostra que a história do filho pródigo. E o filho pródigo sai de casa, vai, né, trabalhar, gasta todo o dinheiro, tem com as meretrizes, e aí ele começa a viver de maneira indigna, começa a viver com os porcos, ele sentia desejo pela comida dos porcos, e aí ele lembra, opa, tem um pai, opa, tem um ponto de voltar. E qual é o procedimento dele? Ele volta para casa. Certo? E a palavra nos mostra que aquele filho, quando estava chegando de encontro com o pai está ali, o filho está aqui. Quando ele vai de encontro com o pai vai de encontro com o filho. Mesmo antes do filho pedir perdão. O pai vai de encontro com o filho. E é assim que é a reconciliação de Deus com o homem. Deus veio ao nosso encontro. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Nós vivemos como se a nossa fé, eu vivo como se a minha fé fosse a minha iniciativa. Quando eu quiser, se eu quiser, não estou afim disso. Depois eu me acerto com Deus. Eu peço perdão e está tudo certo. Porque eu e Deus somos parça, a gente é brother, eu e ele conhece. E aí usa aquele jargão, porque Deus conhece o meu coração. Para com isso. Para com isso. Sabe, meus irmãos, Deus veio ao nosso encontro. Deus te ama a ponto de sacrificar o seu filho como oferta pelo meu e pelo seu pecado. Quantas vezes trazer para nós aqui agora, trazer para o nosso contexto, para o nosso dia, vamos trazer para a nossa segunda-feira. Imagina aquela segunda-feira que você sabe que o último feriado cai no domingo e o próximo vai cair no domingo também. É nós amanhã, no metrozão lotado, porque foi detectado usuário na via, e aí para tudo. E aí você acorda daquele jeito, tipo a Cris assim, 2h da manhã, cantando. Depois dorme resmungando. Tô brincando, não é seu caso não, tá? Aí acorda daquele jeito. Já começou tudo errado, porque você lavou o cabelo antes de dormir e acordou daquele jeito. Quem tem esse problema? A Fabiana faz, né? Tem que tomar banho de manhã, né, Fabiana? Senão à noite ela acorda reclamando. Tá. Olha, Ludmilla está te usando, viu?
Cuidado. E aí você acorda daquele jeito, e você não busca Deus, e você fala, não, Deus, você está vendo o que eu estou passando, olha como está. Aí você vai para o metrô daquele jeito, chega no trabalho, o chefe pegando no seu pé, e aí você não tem mais fé, não tem mais nada, você deixou tudo em casa, deixou no domingo, está aqui, ficou no banco. Quando às vezes você esquece a Bíblia aqui, ficou junto com a sua fé aqui, a fé está lá, está ali, escondida, está no banco, guardado. O diácono pega e guarda para mim, eu pego domingo que vem, não tem problema não. Só que nós nos esquecemos. Sabe, meus irmãos, o que a gente se esquece? Quem é a fonte da nossa fé. E aí, ao invés da primeira coisa, a gente agradecer a Deus, a gente reclama. E aí, aquele que é a fonte da nossa fé fica de lado, escanteio. E Deus quer vir ao seu encontro. E a gente deixa de lado. E aí vem a frieza. Você fica frio. E aí, a frieza não é culpa sua. É culpa de alguém. Alguém tem culpa porque você está frio. Sabe quando você compra um carro, o carro veio com problema. Na realidade não, vou mudar esse exemplo. Você compra um carro e aí você rala o carro. Só que você tem que pôr o problema em alguém. Não, a culpa não é minha. A culpa da multa não é minha. A culpa da multa é do Detran, do CT. Ele que me multou. E aí você vai atrás de quem ralou o seu carro. Só que você não acha. E aí o cara fala, não fui eu, foi você. Então nós vamos para a justiça. Aí você vai para a justiça, você perde a causa e fala, não, a culpa é do advogado, a culpa é do juiz, a culpa é do sistema. Você traz a culpa para você. E aí a gente procura culpados. Por que a gente está frio espiritualmente? Por que eu estou frio? Não, a culpa é do pastor. A culpa é do líder de célula. A culpa é da mulher que Deus me deu. A culpa é do diácono. A culpa é do supervisor. A culpa é culpa de alguém. Sabe, meus irmãos? Deus já deu o primeiro passo, você precisa se posicionar hoje. Você precisa se posicionar hoje. E a gente precisa ter muito claro que Deus é a nossa fonte. A fonte que te sustenta é Deus. A fonte de tudo que você tem é Deus. Deus fez tudo para que você hoje possa ter vida e vida abundante. E nós fazemos de tudo para que nós não tenhamos vida e não tenhamos vida abundante. Nós precisamos nos posicionar. A reconciliação não nasce de nós para Deus. Ela nasce de Deus para nós. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Continua a leitura, o verso 19. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo. E aí aqui continua a leitura. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. Os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Cristo é a base da reconciliação. Vai prestando atenção do que você é embaixador. Deus é a base da nossa da reconciliação. Por quê? Porque o pecado, ele abriu um abismo entre Deus e o homem. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, disse a semana passada, não me falha a memória, que nós carregamos em nós semelhança do Criador. Foi aberto um abismo entre os dois, porque o homem queria independência, o homem ouviu a serpente. Mas Deus busca o homem. Deus, durante a história, busca o homem.
E num determinado momento da história, Cristo Jesus vem a essa terra, como sacrifício perfeito. O que a justiça de Deus exigia de nós? Condenação. Sabe o que você merecia? Como diz o pastor Davis, o quinto dos infernos. Quando uma pessoa vem para mim e fala assim, você merece. Veio uma resposta na minha cabeça, mas eu não falo. Sabe por quê, irmãos? Eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é graça de Deus. Tudo que você tem na sua vida é a graça de Deus manifesta sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Porque eu, cardidão velho, estava condenado. Todos nós estávamos condenados. Mas através de Cristo, olha o que diz o verso 21, fomos declarados justos diante de Deus. Você não é declarado justo pelo que você pode fazer bem. Você não é declarado justo pela sua bela teologia. Você não é declarado justo porque você dá muita cesta básica. Você não é declarado justo porque você faz belas ações. Você não é declarado justo porque você serve na igreja e você faz e você acontece. E você é o top dos top dos top da igreja de Jesus Cristo. Deus tem orgulho de mim. Quando Deus me vê trabalhando no ministério, Ele fala, uau, um dia você é assim. Não! Não! Não é isso! Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele é a ponte, sem cruz não há reconciliação. Sabe o que acontece lá em Mateus 27? Lá em Mateus 27 diz que o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo, no momento em que Jesus morre. O que significa isso? Significa que não existe mais separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque o acesso ao Pai só é possível porque Cristo abriu o caminho. E, como que Jesus diz? Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai, a não ser por... Ele é o caminho. É por Ele. E nós precisamos trazer isso para a sociedade. Você é discípulo desse Jesus, você é embaixador dele. Você é embaixador de Cristo. E a nossa cultura, a nossa geração busca reconciliação. Porque a nossa geração acredita em algo maior. A nossa geração acredita que existe uma força maior no universo e que criou tudo. A nossa geração é a geração do arrepio. Porque se eu não arrepiar, é que não tem presença de Deus nessa igreja. A nossa geração é essa geração. É uma geração que busca arrependimento, reconciliação sem arrependimento. Tá bom, Deus, tá bom, mas eu quero continuar do mesmo jeito. O Evangelho exige mudança. Fé sem transformação não é fé. É só um convencimento, desculpa a expressão, barato. A fé traz transformação. Sabe que eu vi essa semana uma pesquisa, na realidade não foi uma pesquisa, foi uma mentoria que eu participei. E o pastor que estava dando essa mentoria disse que no mundo, 40% das igrejas evangélicas, na realidade, somente 40% das igrejas evangélicas falam da cruz e de Cristo.
Os outros 60% está falando de tudo, menos do que é importante. Olha só. Olha só. E quem falou isso é um pastor conceituado que todos conhecem. As igrejas não falam disso. Sabe por quê? Porque a cruz ofende. Se eu quiser ter uma audiência aqui, se eu quiser ter, né, eu tenho que falar de tudo, eu tenho que ser autoajuda. Você pode, você consegue. Porque as pessoas querem ter o seu ego amaciado. Vocês estão prontos para essa conversa, ou não? Posso falar, Nildo? Então tá bom. Obrigado, Nildo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Essa cadeira aqui é sentar agora. Sabe o que acontece? Deixa eu contar para vocês um negócio. A gente fala absurdo. Tem que falar de Jesus no culto. Tem que falar de Cristo. Cristo é a nossa vida. Você canta, até desafinei. Só que quando chega lá fora, na hora de falar de Jesus, você não fala, você se esconde. E aí eu te pergunto, é muito fácil, meus irmãos, ser embaixador de Cristo aqui dentro. Mas o desafio é ser embaixador de Cristo lá fora. Uma mensagem que é rejeitada por muitos, mas que todos precisam dela. A cruz não é o detalhe da mensagem, e sim o fundamento da reconciliação. Toda vez que eu estou estudando para pregar, seja em jovens, adolescentes, casais, homens, eu visualizo, tenho um desenho da cruz. A minha mensagem precisa passar pela cruz. Ou a cruz precisa passar pela minha mensagem. Porque sem a cruz não existe transformação. A cruz não é um detalhe decorativo da igreja. A cruz é o fundamento da igreja. É o fundamento. E aí no verso 19, continuando a leitura, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa. Não é uma simples mensagem. É uma mensagem maravilhosa. E que mensagem é essa? A mensagem da reconciliação. Porque nós não fomos apenas reconciliados. Presta atenção. Além de reconciliados, nós somos enviados com uma mensagem. Deus poderia usar anjos. Poderia ou não poderia? Deus poderia usar alguns homens e algumas mulheres que ele acha que tem capacidade intelectual e desenvoltura para levar essa mensagem. Poderia ou não poderia? Mas olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Deus escolheu essa pessoa aí. Aponta para ele e fala assim, Deus te escolheu, meu irmão. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. E sabe o que isso é? Isso chama-se privilégio. E isso chama-se responsabilidade. Privilégio e responsabilidade. Eu me lembro da mulher samaritana. O que acontece com a mulher samaritana? Depois que ela tem um encontro com Jesus, ela deixou o cântaro de lado, ela correu para a cidade, o que ela falou? Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Jesus, quando se encontrou com aquela mulher, ela reconheceu que ele era profeta, porque Deus, através dele, falou a condição dela, e ele disse, eu sou o Messias. E aquela mulher teve um encontro poderoso. E o que ela faz? Eu vou ser muito resumido aqui, naquele mesmo momento, ela se torna uma mensageira de reconciliação.
Ela não teve que passar pela escola, passar pelo panorama bíblico, depois fazer o Lidere 1, Lidere 2, Lidere 3, maturidade cristã, sempre abundantes, passar pela salinha das crianças, não. Aí ela virou um diácono, um gestor de culto, alguém do som. Agora sim, eu tenho habilitação de ser uma mensageira da reconciliação. Não, ela teve um encontro, Jesus olhou para a cara dela, falou, ó, o marido que você está hoje não é teu, viu? Teve outros já, e esse você está não é teu. Ela falou, opa! Jesus representa como Messias, ela reconhece nele o Messias, e ela se torna uma agente de reconciliação. Preste atenção. A condição de vida daquela mulher era um agente que ela pudesse travar na hora de falar para as pessoas. Por quê? Porque ela era conhecida. Sabiam quem ela era. Ela poderia ter medo. Ela poderia ter medo de ser rejeitada quando levasse a mensagem. Poderia ou não poderia? Porque a sociedade sabia quem ela era. Mas o que ela faz? Ela encara tudo. E ela se torna a mensageira da reconciliação. Ela não se cala, porque ela teve a vida dela transformada com um encontro transformador. Sabiam quem ela era. Agora as pessoas estavam vendo quem ela havia se tornado. Repita assim comigo. Sabiam quem ela era. E agora, eles sabiam quem ela havia se tornado, certo? Eles sabiam quem ela havia se tornado. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Vocês estão prontos para isso? Vai, Nildo, posso falar? Tá bom. Nildão tem que ficar aqui na frente, Nildão. Você é uma benção. As pessoas ao seu redor sabem que você é um discípulo de Jesus? Né, Michel? As pessoas sabem quem você é hoje? As pessoas que estão ao seu redor já ouviram de você uma palavra de esperança? Não aquela coisa, vai dar certo, viu? Vai dar certo. Não. Palavra de esperança. Uma oração. E conta uma situação, fala assim, posso orar por você? Orar você é eu posso orar por você. Oração. Nós vemos hoje muitos escândalos na igreja. E isso nos escandaliza. Mas eu quero eleger hoje com vocês o maior escândalo da igreja. Sabe qual é o maior escândalo da igreja? Talvez você se escandalize comigo. O maior escândalo da igreja, Raquel, é quando um embaixador se silencia. Porque ele carrega com ele uma mensagem poderosa de transformação e ele fica quieto. Se escandalize, às vezes, com a sua postura. Nós precisamos ser aqueles que falam do amor de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a igreja se calar, o mundo não ouvirá o apelo da reconciliação. Se a igreja se calar, o mundo não ouvirá o apelo da reconciliação. Verso 20. Agora, portanto, leiam todos comigo em voz alta. 1, 2, 3. Em nome de Cristo, quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Um embaixador, o que acontece? Aqui, ó. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Um embaixador representa o seu rei em terra estrangeira. Ele não fala o que quer. Mas ele fala aquilo que é valor para ele. Aquilo que a sua lei dá como base sendo valor para ele falar. A igreja, presta atenção, a igreja é embaixada do céu no meio de um mundo hostil. E nós somos esses embaixadores. Falando em mundo hostil, eu me recordei aqui agora de Daniel.
até marcar isso aqui, eu vou falar isso à noite. Daniel. Daniel na Babilônia. Daniel, mesmo em terra estrangeira, ele manteve seus valores, ele manteve seus costumes, manteve-se orando, mesmo quando ele poderia ser, foi até perseguido por causa disso. E mantendo os seus valores, ele foi uma testemunha do agir de Deus poderoso na vida dele. Por quê? Porque Daniel se posicionou. Se posicionou. Ele não foi relativo. Ele poderia bem falar, eu estou aqui, então vou ser relativo. Ah, não é bem assim. Sabe aquela coisa? Não é bem assim. Quem já ouviu essa palavra assim? Não é bem assim. Lembra? Quem já viu isso? Não é bem assim, você não precisa para a igreja todo domingo, né? Não, mas também você está vendo a bitola, está lendo a Bíblia. Não é bem assim. Não. Ele manteve os seus padrões de vida. E sabe o que acontece? Muitas vezes, você é tentado a negociar seus valores e até mesmo a tua fé para não causar problema. Melhor não. E aí vem aquela frase, porque Deus conhece o meu coração. E aí você negocia seus valores. Por quê? Porque eu não quero causar problema. Eu não quero causar problema. Mas o embaixador que distorce a mensagem do seu rei, da sua nação, sabe o que ele está fazendo? Ele está traindo a nação que ele representa. O embaixador que distorce a mensagem está sendo um traidor. Então, a partir de hoje, não ceda mais às pressões, mas mantenha-se firme. No seu trabalho, mantenha-se firme. Seja um discípulo, um embaixador do rei ali. Nos seus relacionamentos, mantenha-se firme na sua posição. Nas redes sociais, quem você é nas redes sociais? Seja um discípulo, um embaixador do rei. Seja um porta-voz nessa cultura do seu rei. Sabe por quê? Porque o embaixador, ele não tem mensagem própria. O embaixador não tem mensagem própria. Sua voz ecoa a voz do rei. Encerrando aqui, o verso 20. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Então, o quinto ponto aqui, o quinto movimento, nós temos na nossa boca o apelo da reconciliação. É um chamado urgente. Isso é um chamado urgente. Que nós vamos ter em mente que nós precisamos levar as pessoas a reconciliar-se com Deus. A igreja, ela não é somente a ponte e o farol, mas a igreja, nós somos a voz. Nós somos a voz que clama ao mundo. É uma bênção participar disso. É uma bênção fazer parte disso. Mas também é uma responsabilidade muito grande que está sobre nós. É uma responsabilidade. Lembra de João Batista no deserto? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quem ele era? Ele era a voz que preparava o caminho. Será que ele era compreendido pelas pessoas? Não. Ele era chamado de quê? De louco. Mas ele era a voz que preparava. Quantas vezes a nossa voz tem se calado, enquanto ela tem que proclamar e ela tem que abençoar?
Quantas vezes nós perdemos o senso da nossa missão, porque nós estamos mais preocupados com a nossa agenda, preocupados com os nossos compromissos, e nos esquecemos que existe uma eternidade. E nós somos aqueles que vamos proclamar a mensagem que vai levar as pessoas para a eternidade. Temos que trabalhar, sim. Amém? Tem que trabalhar, viu, irmãos? Tem que trabalhar. Mas está tão preocupado com isso. É isso, ele concorda. Eu gosto dele que ele traz concordância. Pode deixar ele à vontade. Estamos tão preocupados com isso, que deixamos de lado aquilo que é importante e o principal. Temos que ter uma boa casa? Sim. Temos que ter um bom carro? Temos. A gente tem que lutar e pedir para que Deus nos abençoe todos os dias. Sim, precisamos trabalhar. Mas nós vivemos como se tudo isso a gente fosse. Jesus voltou, peraí Jesus, onde é minha vaga? Minha casa, como é minha casa no céu? Tem vaga para o carro? Tenho 2. Ah, não vou deixar. O anticristo, eu trabalhei, eu ralei. O pastor orou no meu carro. Como que eu vou deixar ele aqui? Não. Sabe o que nós vamos levar? Nós vamos levar as vidas que nós ganharmos. Nós vamos levar as vidas que nós ganharmos aqui. É isso. O pastor não faz apelo no culto, por isso que não tem conversão no culto. Mas Deus quer fazer um apelo através de você todos os dias e você fica quieto. Tá bom? Deus quer fazer um apelo através da sua vida. Mas o que nós temos feito, nós temos nos calado. Entenda, você não é figurante do reino. Você não é mais um. Você não é mais um. Mas você é portador de um chamado urgente. Amém. Só do louvor pode subir? Para nós encerrarmos aqui. Deus é a fonte. E Cristo é a base da reconciliação. Você não alcançou a salvação porque você fez um esforço gigantesco. Que você foi, meu Deus do céu, não. Foi Ele quem te buscou em Cristo. E hoje você precisa ser achado nele. Você parou para pensar nisso já? Vamos abrir um parênteses aqui. Não foi nós que procuramos Ele. Ele nos encontrou através de Cristo. E hoje nós precisamos ser encontrados em quem? Nele. E para eu ser encontrado nele, Ele precisa ser o meu cabeça. E Ele sendo a cabeça, eu vou ser o seu corpo. E o que é o corpo dele? O quê? A igreja. A nossa função não é trazer pessoas para serem membros de igreja. A nossa função é levar pessoas a terem uma experiência com Jesus. Porque aí depois, meus irmãos, o negócio anda. Segundo, nós recebemos e carregamos a mensagem da reconciliação. Você carrega essa mensagem. Ah, mas eu não sei falar. Você carrega essa mensagem. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Você carrega essa mensagem. Ah, eu preciso estudar. Você carrega essa mensagem. Você carrega essa mensagem por onde você for. O problema é que você não fala, mas você carrega. A mensagem mais importante do mundo não é a mensagem de paz da guerra XYZ, nem a retirada dos navios de guerra da nação X daqui da América do Sul. A mensagem mais importante do mundo não é que extinguiram, né? Não existe mais o câncer, saiu o remédio. Não é essa a mensagem mais importante do mundo. A mensagem mais importante do mundo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. Agora a minha pergunta:
Quem ao seu redor não ouviu isso ainda? Ah, já ouviu porque a mãe dele é crente. Não, da sua boca. Nós precisamos falar. Sabe por quê? Porque o negócio não está funcionando aqui, ó. Me ajuda aí, Rafinha. Obrigado. Já falei esse. Agora, eu pensei em vocês agora, viu? Pode ficar em pé. Só você que não, você é alto. A Catina é baixinha. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores de uma cultura contrária. Nós somos embaixadores de uma cultura contrária. Portanto, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, não se amolde ao padrão, mas transforme-se pela E o que renova a nossa mente? É o Evangelho, a palavra, a cruz e Jesus. Eu não me adapto à mensagem, eu não me adapto à cultura para me agradar as pessoas, não. Eu sou contracultural, eu vou falar a mensagem mesmo que isso doa. Ah, mas não foi isso que aquele pastor que está na Netflix falou. Ele fala tanta coisa bonita, tanta coisa gostosa. Eu gosto muito de ouvir aquele pastor que fala que eu sou o centro do coração de Deus. E eu gosto daqueles pastores que falam aquelas coisas bacanas. Mas não é isso que Deus chamou. Deus nos chamou para nós levarmos a mensagem do Evangelho. E é para isso que nós vamos doar e gastar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu poderia dispensar vocês agora. Depois, irmão, que eu tomo uma lavada dessa, sabe o que eu quero fazer? Eu quero pensar na minha vida. Não sei vocês, toda vez que eu ouço uma mensagem que me destrói, eu preciso parar, sentar e remodelar minha vida.